Olá, estamos começando mais uma do administrador de empresas, Douglas Feitosa, e vamos conhecer um pouco sobre o tema Missões Empreendedoras. O que é isso? Primeiro, muito obrigado por você estar vivendo aí nos nossos arquivos. Você esteve aqui em 2016, olha só. 2016 foi, Muito 2016. tempo, né? E eu comentei isso esses dias. Em 2016 estive aqui, tive o ano passado em um bate-papo também, né? Então já faz parte da minha trajetória empreendedora vir conversar com você. Ele é sempre muito bem-vindo, viu, para tratar os assuntos. Rapaz, eu acho tão legal, Douglas, a gente conversar, porque por mais que se leve informação à sociedade, às pessoas, mais se percebe que precisa saber demais. Sim. Né? E esse programa me dá assim, um orgulho de trazer as pessoas para a gente conversar, para a gente levar informações. Cara, eu acho isso super interessante. Esse tema Missões Empreendedoras, Douglas, Missões Empreendedoras é um nome muito convidativo a se refletir o que é, né? Isso. E o que é? E o que é, né? A gente para pensar qual é a nossa principal missão. Quando a gente pensou nessas missões empreendedoras, que a gente, na realidade, começou com uma experiência minha. Eu tinha participado de imersões técnicas, como a gente chama, visitando várias regiões no Brasil e fora do Brasil, que eu digo que foi de Manaus a São Paulo, Caruaru a Florianópolis, do Vale do Silício até Dubai e China, que é justamente ir naquelas regiões, conhecer essas empresas, empresários, né, e vivenciar um pouco isso, imergir. Então a ideia maior das imersões é justamente essa. As missões empreendedoras nada mais é do que um momento que a gente conecta esses empreendedores, traz esses empreendedores para conhecer vários ambientes e mais ainda promover network, entender sobre gestão, sobre liderança e compartilhar esse conhecimento. Então a gente tem a nossa maior missão enquanto empresa é realizar missões empreendedoras, que a missão vem no sentido de imersões e do empreendedorismo nessa amplitude, desde negócios, mas também de gestão, liderança e muito network. Douglas, imagina se é natural, oportunidades dessa natureza em grandes negócios, em grandes parques industriais, em grandes indústrias. É o que naturalmente a gente visualiza, mas isso, eu de pequeno porte, eu de médio porte, eu posso visualizar isso com outros olhos? Totalmente. E aí é onde a gente começa a entrar no motivo de estarmos aqui. As missões, elas surgiram justamente porque, por muito tempo, essas experiências só faziam parte para grandes empresários, visitar parques industriais e de grandes empresas. E a gente sabe que a grande maioria dos empreendedores no Brasil são micro e pequenos empreendedores. E eles estavam fora dessa experiência. Então, por que não tornar isso muito mais acessível? Então, a Escola de Empreendedores ela vem justamente para tornar essa experiência acessível. Para que você,
não só empreendedor, mas também intraempreendedor, ou seja, aquela pessoa que está na liderança de um outro negócio que não necessariamente é seu, elas possam ter a oportunidade de visitar grandes empresas, como nós já fizemos, mais de 60 empresas, em grandes centros, mas conhecer empresas das mais variadas áreas. Comércio, saúde, tecnologia, seja uma empresa pequena, uma startup, ou seja uma mega empresa, como o Mercado Livre, 3M, tornar acessível esses pequenos empreendedores conhecerem esses locais. Então é isso que a gente faz Mas nas você missões. usou uma palavra, tornar acessível. É acessível? A gente busca o máximo possível em todos os sentidos. Como é que nós tornamos as missões acessíveis? Fazendo um estudo de cá, tentando estudar nossos principais concorrentes, a gente viu, e por experiência própria, eu vi que essas experiências que eu tive, essas missões que eu participei, elas eram muito caras. E esse caro não era acessível para essa mesma população de empreendedores que é micro e pequeno. Então a escola de empreendedores ela vem tornar essas missões acessíveis. Em que sentido? Primeiro, no valor. Hoje, o preço que a gente cobra ela é por volta de 45% a 60% menos do que um concorrente nosso. Esse é o primeiro ponto. Forma de pagamento é outro modelo que a gente facilita. Douglas, mas você reduzir o preço e melhorar a forma de pagamento, a gente faz de tudo para que não tire o valor agregado a ela. Mesmo que tenha um preço menor, a gente tenta agregar valor. E para participar dessa missão, a missão consiste em quê? Em uma viagem empresarial, que nós nos preocupamos desde o deslocamento desses empreendedores, ou seja, passagem aérea, hospedagem, chega no destino, tem um transporte esperando para levar para o hotel, para levar para as empresas a serem visitadas, mas mais do que isso, tem momentos de troca de conhecimento, que vão desde a visita, mas um consultor técnico também acompanhando essa equipe. Então, o tornar acessível vai desde caramba, isso aqui é para mim. Eu sou um pequeno empreendedor, mas eu posso participar de uma experiência dessa e estar num grupo que tem empreendedores dos mais variados segmentos. Então, só em poder existe a possibilidade, é um ponto, mas a gente vai além. Preço, forma de pagamento e acesso a esse mercado que muitas vezes a gente sabe que não é acessível para a grande maioria dos empreendedores. E lembrando, Douglas, que até a geração da relação dos próprios participantes já é uma missão empreendedora, muito, né? Muito. Isso que é interessante. Quando a gente lança o portfólio das empresas a serem visitadas, isso é muito interessante, né? Porque são empresas que você ouve na televisão, ou vê numa revista, no livro, e você fica se imaginando, eu vou estar dentro dela com o proprietário, com o diretor. Mas o grupo que sai daqui, o network, a relação que existe, é isso que você colocou. É muito forte, porque muitas vezes são empreendedores que estão na mesma cidade e eles não se conhecem. E a partir de um momento como esse, de uma viagem como essa, eles passam a interagir e quando voltam, fazem parte de um grupo de relacionamento de empreendedores, fecham negócios, fecham parcerias e isso para a gente tem muito valor. Lembrando também, eu imagino, Douglas, que passa-se a enxergar o companheiro ali, o empreendedor que faz parte, como um parceiro e não como um concorrente. Isso é o que a gente precisa... Porque ainda existe muito essa questão da barreira. Não, eu não vou falar com Douglas, porque Douglas é contador também, eu sou contador e eu não quero conversar com Douglas. Não, mas se eu me aliar a Douglas, nós seremos dois em um. Isso. A coisa pode mudar de tom, né, de formatação, e gerar mais credibilidade, talvez mais negócios. Né? Muito mais. Então eu acho que é sempre muito construtivo. Em um detalhe, tudo isso que você falou tem a questão de que não é uma despesa, acima de tudo, é um investimento. Pronto, são dois pontos que você colocou de tamanha relevância. Muito se coloca, e eu trago um pouco para antes, é muito uma questão cultural. Isso é um investimento, né? E não custo, porque a gente muitas vezes acha que investimento no nosso negócio
é adquirir bens palpáveis, uma mesa, um sofá, um computador, aquele que a gente está vendo e tocando. E muitas vezes investir em conhecimento, alguns empreendedores ainda acham que tá gastando dinheiro, é uma despesa muito grande. Então já é uma mudança de mindset que a gente vê. O segundo ponto que você colocou que é bem importante é a cultura do Vale do Silício, né, que é um território extremamente inovador onde as grandes empresas estão, é que quando eu tenho uma ideia, eu devo compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Porque ao eu compartilhar, se eu venho e compartilho algo com você, você vai trazer o seu olhar. Se eu compartilho com outra pessoa, a pessoa traz o seu olhar e assim vai agregando. Nós ainda temos uma cultura de que se eu compartilhar, opa, ele vai copiar, ele vai se beneficiar e eu vou ficar para trás. Então, a partir do momento, se você está com pessoas do mesmo segmento que você, no entanto que hoje, cada vez mais a gente vê os territórios temáticos, que são empresas do mesmo segmento, que elas se juntam para comprar bens e serviços, pagarem mais barato, porque estão comprando em grupo, mas no processo de venda, cada um vai vender de uma forma, vai agregar valor de uma forma e vender de forma diferente. Aí cada um é por si. Mas se você se juntar, você está próximo daquele seu ambiente, é uma troca muito grande. E eu ainda coloco, desde você estar num ambiente que tem pessoas do seu mesmo segmento empresarial, mas também pessoas de segmentos empresariais diferentes. Por exemplo, numa missão como essa, que a gente chama de missão global, que é a missão aberta, tem empreendedores de vários segmentos. Então imagina aí você que é do segmento contabilidade e está conversando com uma pessoa da área da saúde. Uma pessoa da área da saúde está conversando com uma pessoa da área da gastronomia. Então, ter essa amplitude de olhar sobre o mercado é que faz com que cada vez mais o empreendedor se desenvolva. Ô Douglas, você falando aí, e eu me lembrando aqui de um evento que eu faço lá na nossa empresa, que é um café com leite. Sim. Não é o programa, né? É de fato um café com leite, pela manhã, às 8 horas da manhã. Eu faço isso uma vez por mês e tal. E de fato é um café, né? Então eu coloco a equipe para preparar o café, eu não contrato ninguém, eu boto todo mundo para se envolver no processo. Então elas compram a ideia, fazem o café e eu convido 2, 3, 4 amigos, 2, 3, 4 clientes, e faço a relação. Eu gero a relação. E nunca vem 3, 4. É 6, 7, 8. Sempre vem mais. 6, 7, 8 aqui, sempre vem mais. E assim, aí eu crio essa relação com a minha equipe para mostrar que eu não sou ninguém sem eles, né? Mostrar para eles, para esses possíveis clientes ou para aqueles que já são clientes, que com quem eles falam é comigo indiretamente. Essa pessoa aqui é meu braço, essa aqui é minha perna, essa aqui é minha cabeça, essa aqui... Tu tá entendendo? Então assim, eu faço muito isso, que não deixa de ser, digamos assim, um processo, digamos, construtivo na linha empreendedora, mas sem necessariamente ter que viajar com uma missão, né? Mas isso aí que você faz é interessante, porque, querendo ou não, você está implantando a cultura no seu negócio. Dá acesso às pessoas na relação, no dialogar, no ouvir, no compartilhar. Coisas simples. A gente sai muitas vezes do nosso dia a dia técnico e passa aí para o dia a dia. Nessas inúmeras empresas que nós visitamos, você falou aí, a semana passada nós tivemos uma missão a São Paulo e nós visitamos o maior varejista do país. E lá estávamos conversando justamente com a equipe da parte de gente e cultura, né, de pessoas, e todo início de semana, toda segunda-feira, a dona e o filho dela, que hoje está à frente do negócio, se senta com um grupo e tem esse momento de troca, esse momento de leveza. Porque muitas vezes coloca um empreendedor, um empresário, num patamar muito mais alto do que aquilo que a gente vê no dia a dia, né? Que você tem que tomar decisão, você está lá com mão na massa, como a gente chama. E às vezes promove um distanciamento entre os seus colaboradores e você como proprietário do negócio. Momentos como esse de leveza, de troca, é importante porque as pessoas vão se sentir muito mais leves e ouvidas. E é justamente isso que a gente busca fazer nas missões, para que as pessoas possam conhecer estratégias como essa, programas de cultura do mercado que ela pode trazer. Ah, Douglas, se eu ver, a gente visitou uma grande empresa, eu vi lá, eu vou copiar e vou trazer. Não, a ideia não é essa.
A ideia é que você tenha insights que possa melhorar o seu negócio. Porque muitas vezes o que dá certo lá não dá certo aqui, ou o que dá certo para mim não dá certo para você. Perfeito. Mas se você vai adaptar para a sua realidade, é outra coisa, porque você porque sabe a essas minha necessidades. atividade é uma de serviço e a sua é industrial, jamais eu poderei copiar. Justamente. Né? Mas eu pego os insights e jogo aqui dentro. Que a ideia é essa, pegar os insights e melhorar. Cabe a mim como empreendedor, não a comissão da missão. Isso, né? Pronto. Isso é perfeito. A gente sai com um olhar, né? Nós orquestramos todo esse processo. A gente diz que você só vai ter uma preocupação. Botar sua cabeça para pensar e fazer trocas, relacionamento com as pessoas lá. O resto é com você. Porque você vai ver e a sua bagagem, a troca com quem você está lá e o que você está visitando, vai lhe promover insights que opa, Isaac dá certo o meu negócio. Ah, Isaac não dá certo o meu negócio. Ah, Isaac, eu posso melhorar. Não, eu vou trocar dessa forma. A ideia é essa. Então, desde o que você... E muitas vezes o que é interessante são empreendedores do mesmo porte e você tem um problema e é tudo tão leve, Leite, tão leve, que a gente vai discutindo e às vezes você traz algo que você está passando enquanto empreendedor e o outro empreendedor, eu já passei por isso. Leito, o que é que você acha se você seguir dessa forma, eu tive esse mesmo problema? Ou uma dúvida que você está e você vai trocar com as pessoas que ali estão. Então, essa é a importância desses momentos. Porque no dia a dia a gente fica muito preso entre quatro paredes e um ar-condicionado ligado no nosso escritório. E momentos como esse, momentos de troca e de muito network. E lembrando que aprender a não errar também é crescer. Totalmente. Aprender a não errar. Se alguém já cometeu alguma falha no seu negócio, que sirva de exemplo para você não cometer a mesma falha. O erro faz parte do processo. Faz parte. Então você observe e você vai melhorar. Não é fazendo apologia ao erro, mas é saber que quando se pensa em erro nos negócios hoje, é pensar no sentido de você testar. Vou testar, vai dar certo, o que é que eu vou fazer? E vai melhorando. O processo... tem até uma fala que diz desse jeito. Trocar o pneu enquanto o carro anda. Isso quer dizer... eu só vou lançar algo quando tiver perfeito. Não, você nunca vai conseguir. Mas você vai lançar, seja um produto, um serviço, vai melhorando até fazer a melhor entrega para o seu cliente ou para o seu colaborador. Lembre-se, é possível. Muito. Só basta querer. Você falou lá no início dessa nossa conversa, Douglas, na questão assim, o empreendedor se enxerga apenas como empreendedor ou alguém o enxerga como tal. Porque necessariamente nem todo cidadão, todo empresário é empreendedor, Isso. né? Mas a questão é, eu posso ter um empreendedor na minha equipe, quando você falou lá, intraempreendedor. Intraempreendedor. Pode. Eu posso ter um empreendedor dentro do meu negócio e me ajudar a administrar, né? Muito. E muitas vezes não enxergamos isso. Cara, esse tema é um tema muito macro, muito extenso. Mas nós vamos continuar esse nosso bate-papo. Agora eu vou preparar um cafezinho para você. Perfeito. Né? Meu amigo Douglas, água mineral São Geraldo você aceita? Com certeza. Por gentileza. São Geraldo. Preparei um cafezinho também de forma muito especial aqui. Minha equipe capricha no café, viu? Aqui é bom demais. Uma aguinha geladinha e um café. Café. Gente, missões empreendedoras é o nosso tema de hoje. Portanto, você tem muito mais ainda a saber. Fique ligado, nosso intervalo é rápido. Voltaremos em instantes. Segundo bloco do programa Café com Leite, missões empreendedoras é o tema de hoje. O meu convidado é um empreendedor, administrador de empresas, Douglas Feitosa, que com muita maestria, muita competência trata desse assunto. Ele que é um dos missionários
do empreendedorismo, ele que é um gerenciador, ele que é um cara que ama o empreendedorismo e o faz também, e faz com que nós desejamos cada vez mais amá-lo, né? Amá-lo, é super interessante. Então você precisa escolher bem o momento, saber a hora oportuna, mas em especial, acima de tudo, tirar proveito disso. E como você poderá tirar proveito disso? Meu amigo Douglas, veja só, quando nós participamos de uma missão, eu saio daqui, como você disse, eu vou visitar alguém, uma empresa, seja ela de médio ou grande porte. Eu vou extrair experiência. Você disse também que lá tem uma pessoa, alguém que é envolvido nesse processo, que vai me fazer a recepção, né? Vai fazer a recepção para aquela equipe. Aí a pergunta é, quem sai ganhando? A empresa que se oferece para me mostrar o que ela é, o que ela tem, ou eu que vou lá buscar conhecimento? Essa pergunta é interessante porque eu sempre digo que é uma via de mão dupla. E, na realidade, até uma via de mão tripla. Porque todo mundo acaba ganhando em que sentido? Hoje a gente está tendo o Nordeste inteiro. Todos os estados do Nordeste nós atendemos. Então, tem empreendedores da região como um todo. Nós já passamos por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Recife e Brasília, por exemplo, e visitando empresas dessas várias cidades. Quando a gente vai, a gente ganha muito, porque a gente está tendo a oportunidade de emergir nessas grandes marcas. Essas marcas também ganham muito, porque elas estão recebendo empreendedores, que muitas vezes são clientes delas, e naquele momento elas também passam a ter insights e como é... Porque muitas vezes eles não estão na ponta ouvindo aquele consumidor final. E nós somos esse consumidor final. Então imagine aí naquela empresa que você consome, faz parte do seu dia a dia, e você tem a oportunidade de estar sentado com quem criou aquilo ou com a equipe que faz parte daquela empresa. E você passar o seu feedback para eles. Então eles também ganham porque eles estão ouvindo a ponta. E a terceira mão tripla, né, a terceira parte da mão que eu digo, é eles, a gente enquanto empreendedores e a própria escola de empreendedores por promover essa conexão. Porque muitas vezes quando eles querem vir para o Nordeste, eles procuram a gente. Douglas, como é a cultura do Nordeste em relação a esse nosso produto? Nós estamos chegando no Cariri, como é que a gente faz para sentar com esse grupo de empreendedores? E nós articulamos também dessa forma. Então os empreendedores que viajam com a gente ganham, as empresas que nos recebem ganham, e nós também ganhamos muito mais do que um processo de venda, mais do que um processo comercial, mas um processo de promover desenvolvimento local e também para essas outras empresas. E vamos à quarta aí, uma opinião minha, e você me corrige, mas vamos à quarta pessoa envolvida nesse processo, que é o poder público. O poder público na figura da cidade, na figura do estado, porque eu fui lá representando o meu estado ou o meu município, e eu trouxe conhecimento e a escola trouxe de lá para cá essa empresa. Olha só como... E gera o que? Desenvolvimento. Muito. E a sociedade também ganha com isso, né? Então existe um quarto beneficiário, né? Concordo, porque quando a gente vai para lá, existe todo um alinhamento de conhecimento. O grupo, a gente apresenta o grupo para a empresa e apresenta de onde é que esse grupo vem. Desde dados socioeconômicos, né, até dados culturais. PIB, desenvolvimento, estratégia de crescimento, expansão. Então as empresas começam a ver Cariri cearense, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha. Que locais são esses? Então eles vão ter conhecimento por aquelas pessoas que fazem esse território, que somos nós, os empreendedores. Mas ao mesmo tempo também mostra o interesse delas virem para a nossa região se elas já não estiverem. Então é como você diz, o Estado ganha, né? Porque querendo ou não, é mais um ponto de desenvolvimento e empreendedores mais conscientes, vendo que ele pode estreitar relações, que ele pode promover vendas, que ele pode fortalecer network, que ele pode fechar negócios, que ele pode fechar parcerias. Então todo mundo acaba ganhando de alguma forma. E é esse a questão maior do empreendedorismo. Não é você ficar feliz ganhando sozinho.
Tem que tirar, tem que acabar essa mentalidade. Todos né? têm que ganhar. Não tem que se colocar como vantagem que você está ganhando só. Isso não é vantagem nenhuma. A vantagem é quando todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Douglas, no ano 2000, eu tive a oportunidade eu tinha uma fábrica de vassouras aqui no Juazeiro. Na ocasião, um sufoco, rapaz, num desespero, eu fui vender o cabo da vassoura revestido com aquela resinazinha, aquele plástico. E eu cheguei num distribuidor que comprava bastante. Eu ofereci para ele, eu não esqueço nunca disso. Um cabo custava para mim 38 centavos. E eu vendia para ele, eu oferecia 41 centavos. Rapaz, eu aperreado, louco por dinheiro, dependendo demais, ele chegou com uma caixa de sapato na época, cara, com um monte de nota de 100, disse, eu quero tantos milheiros. Tá aqui o dinheiro. Disse, quanto é que tem aí? Ele disse, conta, o dinheiro é seu. É meu não. Disse, mas vai ser seu agora, conte. Aí quando eu disse, não, diga quanto tem aí. Ele disse, aí eu fui multiplicar, meu produto ia sair a 35 centavos. 3 centavos ainda a menos. A menos do meu custo. Eu disse, não, vendo não. Mas, rapaz, eu doido para pegar. Vendo não. Mas, Leite, olha, eu não vendo. Você não é meu parceiro. Você quer que eu quebre. E eu não vou quebrar dependendo de você. Porque só ele iria ganhar, porque você estava vendendo menos que seu custo, 3 centavos, exato. E aí você... mas se a gente vender em quantidade, você vai ter um giro maior. Mas nesse caso, você já sabia qual era seu custo, que era 38 centavos. Não tinha como eu então ali era seu limite. Uma coisa é eu saber que o meu limite é 40 e eu vender por 38 eu quero. Mas se é 40 eu vender por 41, 42, eu ainda tenho uma vantagem até 40. Exatamente. Aí a quantidade eu reduzo esse valor de 41, chega a 41, mas dependendo da quantidade. Isso. Então, enfim, você falando tudo isso, eu me lembrando que hoje ainda isso acontece muito com pessoas que têm essa mentalidade de que achar que se eu tirando vantagem do meu parceiro e quebrando ele, eu vou fazer bons negócios e vou ganhar dinheiro. No entanto, a cadeia... ela acaba ficando muito frágil. Muito frágil. Quando a gente fala das missões empreendedoras, a gente também tenta desenvolver o espírito comportamental do empreendedor. Desde a forma como ele fala, como ele se comporta, como ele age, como ele negocia. A gente sempre vai tentando aos poucos trazer isso também. E são análises específicas e especiais no negócio. Porque, olha, para ser um advogado, você estuda 5 anos e o resto da vida. Médico, 6 anos e o resto da vida. Engenheiro, 5 anos e o resto da vida. Contador, 4 anos e o resto da vida. E assim sucessivamente. Para você ser um empresário, você tem o dinheiro, tem a ideia e arranjou o prédio ali, alugou, você bota um negócio. Isso. Que não deveria ser assim, lógico. Que não é para ser assim. Não é para ser assim, mas infelizmente. Aí quebra-se, não sabe por quê. Fica se perguntando por quê. Que aí a gente volta para o que nós conversamos no início. Quando o empreendedor vê que em algumas coisas acaba sendo custo e não investimento. Exatamente. Então eu sou um cara que gosto muito de viajar. E muitas coisas que eu fui de viagem a passeio, quando eu voltei, estava nas minhas atividades triviais da empresa, alguns insights vieram quando eu estava em uma outra viagem que não tinha nada a ver. Tinha nada a ver. E é isso que a gente fala. Existe um livro chamado Ócio Criativo, né, que traz muito esse olhar. Em momentos não necessariamente do trabalho, ali pode fluir muita coisa. Do mesmo jeito. Eu vou para uma missão, mas eu não estou comprando a cadeira que eu estou precisando no meu escritório. Ali é um investimento, porque durante o grupo que está viajando, pode ter algum empresário que possa se tornar seu cliente. Sim. Das empresas que você está visitando, pode ser uma empresa que pode tornar parceira sua, seja cliente ou fornecedor. É o que acontece lá no meu café. Olha. Eu gero esse network e passa a ser cliente de cliente. É isso que a gente tem que fazer. Promover essas conexões muito forte. Porque, querendo ou não, quando essas conexões são fortes, se você tem esse poder de conectar as pessoas, é a melhor coisa que existe. Porque, querendo ou não, você sai da sua zona de conforto. Sim, sim. E essa zona de conforto, eu digo que são duas. Uma, a parte física,
que é o prédio da sua empresa. Tem que existir. Né? Então, muitas vezes a gente vai para lá e fica só nele. E a outra barreira do segmento. A gente acha que só quem pode trazer resposta para o nosso segmento é o próprio segmento, e não é. Não é. Muitas vezes elas estão em outras áreas que a gente jamais imaginou que pudesse estar. Não tenho dúvida. Douglas, me diga uma coisa. Eu me vejo longe, hipoteticamente aqui criando, eu me vejo longe de participar de uma missão empreendedora. As missões empreendedoras realizada pela Escola de Empreendedores, ela é destinada a alguém, ou seja, por segmento, ou por região? Como é que ela funciona? Nós começamos o que nós chamamos de missão global. A missão global, qualquer empreendedor, intraempreendedor ou pessoa que se interessa por empreendedorismo pode participar. Só para você ter uma ideia, nós já tivemos em um mesmo grupo um estudante de administração, uma jovem que recebeu de presente dos pais, de presente dos 15 anos, a missão, ela tinha 15 anos, ia fazer 15 anos, e ela foi vivenciar esse mundo do empreendedorismo. Até empresários com 3, 4 empresas. Nós temos essa que ela é bem heterogênea, são pessoas de perfis diferentes. Nós temos as missões temáticas, que são grupos específicos de cada área. Então já fizemos missão do grupo de moda, saúde, comércio, tecnologia, e nós temos também as missões corporativas, que a empresa contrata a Escola de Empreendedores para desenhar uma missão ou para os seus clientes ou para os seus colaboradores, e assim aumentar esse olhar sobre o mercado e trazer novas ideias. Oportunidade se tem, né? Só precisa saber escolher. Justamente. Gente, missões empreendedoras é o tema de hoje do nosso programa. O meu convidado, Douglas Feitosa. Ele que abrilhanta o nosso programa com muita maestria, com muita competência. Lembrando que falar em empreendedorismo já digamos assim, muito gostoso, é muito suave, é muito bom e construtivo. E falar sobre as missões empreendedoras, melhor ainda, tá certo? Portanto, esse momento é um momento muito... Me corrija o meu convidado, mas é um momento muito oportuno para cada um refletir. Eu devo ir, eu devo participar. Se você for esperar o dia que você tenha dinheiro para participar, ou o dia que você possa sair da sua empresa para ir, não vai, né, Douglas? Concordo plenamente. A gente fica só esperando o momento perfeito ao momento ideal. Ele não vai chegar. Nunca. Não vai chegar. Construa esse momento e vá. E quando surgiu, foi com esse intuito, tornar acessível. Você não vai ter desculpa nenhuma, eu não consigo participar, seja porque eu não posso pagar, ou seja porque o valor é baixo, alto. Não. No entanto, que nós fazemos a negociação pessoa por pessoa, porque a gente sabe que a realidade de cada empreendedor é diferente. Mas é possível, é acessível, é construtível e é um bom aprendizado, né? Isso. Essa troca é o que vale. Eu que o digo, né? Aproveitei muito. Eu que sirva de exemplo, aprendi muito. Aprendi porque eu quero até dar esse testemunho, Douglas, que gerei relacionamento. Me aproximei de pessoas que eu já conhecia, mas não tinham uma ligação mais próxima, né? Passamos a gerar negócios, né? Porque às vezes eu participo e acho que devo ter negócio amanhã. Não é assim. Nós estamos plantando uma semente. Isso não é para ser imediatista. Não existe em nada, em especial de negócio. Joga a semente lá e vai regar. Aos poucos. Aos poucos. Nesse momento é muito oportuno para a gente fazer isso, né? Então participe das missões empreendedoras e saia lucrando com isto. Meu amigo Douglas, vou beber mais água, né? Por favor. E mais um cafezinho, né? Claro, por favor. Gente, missões empreendedoras é o tema de hoje. Douglas Feitosa é o nosso convidado. E o nosso tempo de intervalo é pequenininho. Voltaremos em instante. Fique ligado.
Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Acreditar e empreender é um desejo de todo cidadão, todos nós, né? Seja o próprio empreendedor de um negócio ou aquele que faz parte do grupo, do negócio, direto ou indiretamente. E hoje aqui nós estamos aprendendo sobre esse questionamento, participar de missões, visitar grandes empresas que talvez não seja a minha realidade. Isso vale a pena? Até que ponto isso pode agregar valor no meu negócio? Ele é diretor da escola de empreendedores, promove essas missões, ele é empreendedor, ele é administrador, já trabalhou no serviço público, faz aí um monte de coisa aí. E é o nosso querido Douglas Feitosa, falando sobre esse tema, missões empreendedoras. Meu amigo Douglas, Douglas, um detalhe importante, eu tenho tempo para fazer essas missões, tempo que eu digo assim, não, eu acho que eu vou só em julho, não, eu vou marcar para outubro, não, eu vou... Isso impacta, isso é um diferencial, isso eu devo fazer isso ou não, eu vou para cima. Até se você pensar dessa forma, a gente tenta acabar com esse pensamento. Em que sentido? Hoje nós damos várias opções de tempo de ida. Ah, eu quero ir em fevereiro, nós temos missão em fevereiro. Eu quero ir em maio, nós temos missão em maio. Então eu não vou fugir, né? Você não vai fugir. Se você se fosse em maio eu ia, pois tem uma. Pois tem. Ah, em maio você quer ir? Pois tem. Não, só em setembro, segundo semestre, pois tem. Não, em novembro, que já vai estar tudo mais... Também tem. Então a gente desenha... E quando a gente faz o desenho de uma missão como essa, a gente desenha período. Então pega esses períodos, e eu estou falando dessas missões globais, que são os grupos mais heterogêneos empreendedores, tanto do período quanto os locais. Então, nós visitamos São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco, Ceará, Distrito Federal e empresas dos mais variados segmentos. Indústria, comércio, serviço, tecnologia, gestão pública. Então, tudo isso faz parte do conhecimento. E uma das coisas que a gente acha interessante, que a gente quer colocar, não é porque eu sou do segmento X, quando nós lançamos a missão, que ela vai entrar no mercado à venda, você vai ver lá o período, você vai ver lá para onde a cidade que vai, você vai ver, além do período da cidade que vai, o valor, e vai ter o portfólio das empresas a serem visitadas. Muitas vezes... Esse portfólio ele é montado dependendo do tempo, Isso depende também da equipe de profissionais que vão ou independe? Independe. Que a nossa ideia é justamente essa. Independente do grupo que vá, nós temos essas empresas porque a gente quer que ele tenha uma amplitude de olhar. Então, quando nós lançamos as empresas, uma pessoa de um segmento X, quando diz, não tem nenhuma empresa do meu segmento, então acho que eu não vou, não. Pelo contrário, saia da sua zona de conforto. Porque muitas vezes as respostas para algo que você precisa, que você quer mudar, que você quer inovar, vem de onde você menos espera. E foi isso que a gente percebeu. Antes, Leite, a gente montava o grupo, via o perfil e trazia as empresas. Agora é o contrário. Né? A gente lança, as pessoas têm interesse em dizer eu vou, porque não só são as visitas, mas o network que é firmado, a troca de conhecimento, as parcerias, então tudo isso acaba contando. É um processo, não é algo pontual. Eu vou porque eu só vou visitar. Nós temos uma parte das visitas, geralmente as missões ela acontece durante 4 dias, né? E durante esses 4 dias nós temos um momento que é um dia mais leve, sociocultural, que as pessoas que a gente chama de free day. Até nesse momento de troca, é interessante. Nós tivemos, por exemplo, em Santa Catarina, parte do grupo tirou o free day e foi para Beto Carreiro. Beto Carreiro é um parque de diversão, de entretenimento. Pessoal com a média de idade, né, bem variada, mas 30, 34, 38 anos, 40 anos, e todo mundo se divertindo. Mas era notório que a gente chegava, empreendedor junto tem isso, como é a dinâmica desse parque? Como é que funciona? O olhar do negócio, e a gente acabava trocando aquilo de forma muito leve. Então, tudo isso faz parte do conhecimento.
A escola de empreendedores é para trazer esse conhecimento de forma tácita, de forma leve, para que o empreendedor ele faça essa imersão, traga conhecimento e coloque em prática. Você falando isso aí me chamou a atenção. Olha, veja só, eu de uma atividade totalmente alheia ao Beto Carreiro e de repente eu enxergar como isso tudo funciona. Se funciona meu negócio, funciona também. Justamente. Muito. Olha o quanto você pode crescer, né? Eu não diria profissionalmente, mas assim, culturalmente, porque aí daí cabe a você fazer essa partilha, a implantação desse negócio. Isso. Né? E de lugares que são... a gente faz toda uma curadoria para escolher as empresas. Uma das vezes que nós fomos para o Rio de Janeiro, nós resolvemos visitar o Maracanã. Mas a visita ao Maracanã não foi aquela visita quando você vai ao Rio de Janeiro como turismo de entretenimento. Vai ver o museu, caminha pelo gramado. Não. Nós fomos recebidos pela diretoria do Maracanã. O Maracanã, eu sou de uma cidade chamada Campos Sales, que tem 27 mil habitantes. Quantos Campos Sales cabem dentro do Maracanã? Imagina fazer a gestão de um estádio como o Maracanã. É um negócio. É um negócio. É tomada de decisão para todo lado. Então nós estivemos com a diretoria do Maracanã, vendo como era o processo de tomada de decisão dos principais estádios do mundo. Então até lugares que tem um olhar que seriam de turismo de entretenimento, nós vamos para aquele olhar de negócio, de gestão, de liderança, de network. É isso que a gente busca. Isso é empreendedorismo. Isso é empreendedorismo. O que a gente tem que colocar na cabeça que empreendedorismo não necessariamente é só a geração de negócios. No início eu falei sobre intraempreendedorismo e você trouxe aquele colaborador que eu usava a seguinte frase, aquele colaborador que se sente o dono do negócio. É o melhor que tem. Só que muitos donos de negócio têm medo desse colaborador. Opa, ele quer tomar meu lugar. Pelo contrário, aquele colaborador que se sente dono, ele vai somar o máximo que puder. Isso é o famoso intraempreendedor. Você pode empreender num negócio que não é seu? Você pode. Porque empreender também é uma questão de atitude. Você falou ainda há pouco que você escolhe as empresas, isso, né? E joga no mercado para captar os missionários, né? Os missionários. Mas ocorre alguém que diz assim, você até exemplificou que alguém diz, não, eu não vou porque não tem ninguém no meu segmento. Não, porque o meu é indústria e só, digamos, é só serviço. Aí você tenta passar essa questão, convencê-lo, não no sentido de tê-lo como missionário, mas em especial para ele mentalizar a coisa de forma empreendedora. Isso. Existe é feito esse trabalho, né? É feito esse trabalho. Isso daí que você falou, muitas vezes, principalmente no início, as pessoas perguntavam, Douglas, não sei se eu vou, não sei se isso é para mim, eu sou dono de uma clínica, por exemplo, eu não sei se isso é para mim, eu sou da área da saúde, eu estou indo visitar outras empresas. Então, a gente já faz esse trabalho para mostrar a amplitude de conhecimento que essa pessoa precisa ter na discussão de novos mercados, de tendência. Porque quando a gente vai falar de inovação, a gente vai falar de tendência, são temas transversais. Ele vai estar em qualquer negócio, em qualquer segmento. Um dos casos bem interessantes que nós tivemos foi de uma empreendedora da área da saúde. Quando ela participou do grupo conosco, ela disse, Douglas, eu não sei se eu vou, até que topou ir, e o que se esperava era que ela se sentisse no parque de diversões quando tivesse alguma empresa da área da saúde. A melhor e a maior surpresa foi os maiores insights que ela teve durante a missão foi dentro de uma fintech, ou seja, de um negócio de tecnologia ligado à parte de economia, né, da parte de negócios. Tinha nada a ver com o negócio dela. Nada a ver de forma direta com o negócio dela. É isso que a gente promove, que o empreendedor, ele... Não tem aquela velha frase que as pessoas falam, sair da caixa? Sair da caixa. Saia. Porém, se permita. Não vá criando barreiras, porque
a inovação, as tendências, o network pode vir de onde você menos espera. A escola de empreendedores se preocupa com o pós-venda. Isso Olha é só o que é o pós-venda, né? muito. É todo um processo, o pré, o durante e o pós-venda. Poderia simplesmente o empreendedor comprou o pacote da missão, viajou, a viagem acabou, obrigado e tchau. Não. Não foi gerado um network, não foi gerado um relacionamento. Então, tudo isso faz parte do continuado, do pós-venda. Então, nosso pós-venda, ele é na tentativa de criar esse grupo. Nós temos desde os grupos de WhatsApp, que é aquela troca leve, que é isso que a gente tenta trazer leve. Porque o pesado a gente já faz no nosso dia a dia, na nossa empresa. Verdade. Então, é que seja um momento leve. Os encontros que a gente promove, seja encontros de happy hour ou encontros mais técnicos. E a gente lançar agora em 2025, Leite, o Clube da Escola de Empreendedores. É um clube de negócios onde as pessoas vão poder fazer parte desse clube e dentro desse clube é justamente a geração de negócios, mas desde troca de oportunidades e conhecimento, mas momentos de leveza. Então, a partir de 2025, a gente agrega mais um serviço, agrega mais valor às missões, que acabou a missão e se esse empreendedor quiser, ele pode participar desse clube. E esse clube vai desde momentos mais leves, como um happy hour, mas que tenha troca de conhecimento, né, parcerias, network, até algo mais técnico, como um evento. Muito bem. Ô Douglas, missão empreendedora, sempre sucesso ou sempre risco? Ou sucesso ou risco? Tudo na vida tem os dois lados, né? Não é fácil no início porque é implantar cultura. Tanto da nossa parte como dos nossos clientes. Então, graças a Deus, a gente vem num crescimento muito grande, né, acentuado. Começamos em 2019 com as missões, paramos 2020 por causa da pandemia. Nossa grande preocupação era esse retorno em 22, porque as pessoas estavam ainda preocupadas, mas de lá para cá nós tivemos um crescimento, nosso NPS é 96, nós já fizemos mais de 25 missões, já visitamos mais de 60 empresas, então graças a Deus tem um crescimento muito forte, um sucesso, mas o negócio é alcançar o sucesso, é se manter nele. Então, do mesmo jeito que a gente realiza as missões para que os empreendedores aprendam, nós estamos aprendendo. Ali, não é, quando vocês viajam enquanto empreendedores para essas missões, vocês acham que é só vocês que estão aprendendo? Não, nós estamos aprendendo também, porque aquilo, querendo ou não, é novo, mesmo que a gente já tenha visitado aquela empresa mais de uma vez. Então, o sucesso, graças a Deus, que é um trabalho que a gente vem fazendo corpo a corpo, é cliente por cliente, é nosso amigo. E essas relações que a gente quer construir. É um network interessante, não interesseiro. Ele é empreendedor, é diretor aí da Escola de Empreendedores, é um brilhante palestrante, é gente boa. Eu converso aqui com meu amigo Douglas Feitosa, ele que com muita maestria e muita competência fala sobre missão empreendedora aqui no nosso programa. Douglas, esse tema, no seu contexto geral, nós poderíamos aqui enveredar ainda pela linha como aferir esse sucesso ou risco, como você disse que tem as duas vertentes, né? Nós poderíamos ramificar aqui também pela linha do como eu poderia explorar mais a questão do corporativismo no quesito empresas de serviço, empresas industriais no ramo X, na atividade X, comércio de confecções especificamente e tal. Eu acho que tudo isso gera expectativas e, consequentemente, resultados. Mas eu preciso fazer um intervalozinho. Vamos tomar um cafezinho no intervalo? Vamos, a melhor coisa que tem. Pronto, a gente volta já, tá bom? E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido. Nós voltaremos em instantes.
Falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo e já estou de volta aqui com o nosso querido Douglas. Mas Douglas, primeiro eu quero que você deixe o Instagram aí da Escola de Empreendedores, o seu também, porque de repente alguém pensa em participar da missão, né? Eu quero dizer para você que fiquei muito feliz quando participei da missão a Florianópolis, quero participar de outras, vou inventar que não tenho tempo para você tentar me convencer a ter tempo, né? E quero dizer para você, cara, te desejar sucessos, gosto muito das suas ações, do seu trabalho, viu? E dizer que conta com a gente, nós estaremos sempre juntos aí, e desejar sucesso para essas pessoas que precisam, e quero o brilho nos olhos de cada empreendedor que faça com que se permaneça, né, perdure para sempre aí como um bom empresário, mas acima de tudo, em especial, conhecendo produtos como esse que você está oferecendo. Né? Então, muito obrigado pela sua participação, Douglas. Eu que agradeço, Leite. O nosso Instagram é @Escola de Empreendedores, @Douglas Feitosa. Então, essa troca é muito importante. Lhe agradeço, fiquei muito feliz e honrado na sua participação, porque você é uma pessoa que promove, incentiva o empreendedorismo nas suas mais variadas vertentes. Você faz parte da minha carreira empreendedora, né? Porque eu tive aqui há um tempo atrás, estou voltando, e isso é muito bom. E é isso que nós buscamos, essas conexões. Então, continue incentivando e promovendo o empreendedorismo. Obrigado e fico muito honrado de estar aqui com você. Muito obrigado por uma vez. Sucesso, Deus lhe abençoe. Amém. Gente, nós vamos ficando por aqui porque o nosso tempo é curto, é contado, a produção reclama e eu tenho que fazer uma pequena pausa, né? Mas aproveite esse momento e digo para você que de segunda a sexta-feira você nos acompanha na TV Café com Leite, na TV Verde Vale, na TV Cariri, um programa a nível regional. Mas no domingo, às 23 horas, não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho. Às 23 horas, eu tenho um compromisso através da TV Meio para levar informações para todo o Brasil, aqui pelo programa Café com Leite. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus